7 de dezembro de 1941. Um exército de aviões se reúne e executa um ataque surpresa à frota americana no Pacífico, em Pearl Harbor. Seu objetivo, fazer uma nação ficar de joelhos. Milhares de pessoas morrem em um dos ataques mais devastadores da história do exército americano. Mas hoje, examinando os eventos que levaram àquele ataque e analisando registros militares antissecretos, um especialista da inteligência japonesa descobre por que o ataque foi tão desastroso também para o Império do Japão. Desastres não acontecem simplesmente, eles são desencadeados por uma corrente de eventos importantes. Vamos solucionar as decisões inevitáveis nos segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. Pearl Harbor. 4 horas da manhã. Mar do Japão. 6.500 quilômetros de Pearl Harbor. Para o gênio japonês da estratégia, o almirante Isoroku Yamamoto, hoje é o ápice de anos de pesquisa e planejamento. O ataque a Pearl Harbor será o primeiro golpe numa onda de ataques através do Pacífico, à medida que o Japão procura estabelecer seu império. Agora, o planejamento terminou e a tempestade está prestes a começar. Porta-aviões Hiryu Central do Pacífico. Colocar o plano em ação é tarefa dos aviadores da Marinha Japonesa, como Takeo Shiro. A primeira coisa que eu fiz de manhã foi acordar e ir para a cabine do avião. Como havia muitas nuvens, eu pensei, vai dar certo, vamos conseguir atacar. Como observador em um porta-aviões bombardeio tipo 97, ele estará na primeira onda de ataques que lançará sua nação na guerra. Eu achei que seria um dia e tanto. Se o Japão provocasse ou iniciasse uma guerra, ela provavelmente duraria muito tempo e nós morreríamos ali mesmo, naquele dia. Achei que seria algo terrivelmente sério para o país. As equipes aéreas japonesas que lançariam os ataques estavam cientes do tamanho da tarefa que teriam que enfrentar. Estávamos preparados para morrer em batalha. Disseram-nos para escrever um recado de adeus para nossos pais, com um pouco de nossos cabelos e unhas como recordações. Cortamos então nossos cabelos e unhas e os embrulhamos junto com a mensagem de adeus para que, se morrêssemos, isso pudesse ser entregue em nossa casa. 6h29 da manhã. Battleship Row, Pearl Harbor. No couraçado armado USS Arizona, Don Stratton começa o seu dia como qualquer outro domingo comum no porto. Aquela manhã de domingo estava clara e ensolarada. Um dia preguiçoso para todos. Todos no couraçado estavam desfrutando de um dia tranquilo de rotina. Eu ia levar algumas laranjas para um amigo na enfermaria. O cruzador USS São Francisco estava parado no lado leste do ancoradouro. O marinheiro Mal Middlesworth era um dos tripulantes do navio que lá esperava para que reparos fossem feitos. Ninguém estava trabalhando. A tripulação fazia planos para a partida. Estávamos conversando coisas tipo: o que você fez na última folga, o que vai fazer na próxima, a que horas vai voltar. Também falávamos sobre as cartas recebidas de casa. 370 quilômetros dali, em mar aberto, a tempestade estava se formando. Este filme japonês mostra os momentos em que uma imensa força de 180 bombardeiros e caças está a caminho. Os caças seguiam à frente. Depois vinham os bombardeiros de mergulho, seguidos de bombardeiros de ataque em diferentes alturas e com formações horizontais também. Sobrevoamos a área até a força-tarefa ficar em posição e quando estavam todos prontos, partimos.
7:01 da manhã. Opana Point, Havaí. Em um radar recém-instalado no extremo noroeste de Oahu, 2 operadores iniciantes veem algo inesperado em suas telas. O radar mostra mais aeronaves do que eles já tinham visto indo em direção ao continente e em alta velocidade. Um relatório chega ao tenente do exército Kermit Tyler. Ele está esperando um voo de bombardeiros B-17 no continente. Mas os bombardeiros do 38º Esquadrão ainda estão a centenas de quilômetros de distância. Os aviões na tela do radar são uma armada aérea. A primeira onda na força de ataque para a mais poderosa frota de porta-aviões já montada. Os 84 mil homens em serviço na ilha de Oahu não fazem ideia do que está prestes a atingi-los. A primeira onda de bombardeiros japoneses sobrevoa Oahu sem enfrentar nenhuma resistência. Para Takeo Shiro, aquilo parecia mais um exercício de voo do que uma guerra. Nos treinamentos usávamos um grande modelo de toda a ilha, com montanhas, canaviais, etc. Naquele momento, então, foi como se eu estivesse vendo um modelo. Quando eu sobrevoei as montanhas e os canaviais, me senti como se eu já tivesse visto aquilo antes. Somente quando a primeira onda de aviões japoneses chega sobre Honolulu é que eles podem ter certeza de que conseguiram surpresa total. Vista de cima, parecia uma cidade bem tranquila. Percebendo que haviam pego os americanos de surpresa, os japoneses quebraram o silêncio do rádio para sinalizar ao porta-aviões Hiryu com as seguintes palavras pré-estabelecidas: Tora, 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 significando tigre, tigre, tigre ou ataque, ataque, ataque. Desse momento em diante, cada avião na esquadra aérea deveria seguir um plano de ataque cuidadosamente orquestrado. Se conseguíssemos fazer um ataque surpresa, o plano A era para que os bombardeiros torpedos atacassem primeiro, seguidos pelos bombardeiros de mergulho. Se o inimigo nos visse nos aproximando, o plano B era para que os bombardeiros de mergulho atacassem primeiro e os torpedos aéreos fossem os últimos. Mas quando o líder do ataque lança um sinalizador para avisar que eles deveriam executar o plano A, muitos pilotos não veem o sinal. Quando um segundo sinalizador é disparado, os pilotos que viram o primeiro acham que as ordens são para seguir o plano B. Na confusão, toda a frota ataca de uma vez. Nós descemos. Estávamos entre 3.000 e 3.500 metros depois de termos saído do porta-aviões até dispersarmos. Até que recebemos ordens para atacar. Depois nos disseram, todas as unidades atacar. E foi o que fizemos. 7:57 da manhã. Os marinheiros em Pearl Harbor estão seguindo as ordens do dia, relaxando numa manhã rotineira de domingo. Era um belo e típico dia havaiano. Um dia de sol. Minha ronda era das 8 às 12. E durante esse tempo, você tem que hastear a bandeira na parte de trás do navio. Vindos do norte, os bombardeiros com torpedos lideram o ataque japonês. Não havia porta-aviões, mas vários couraçados alinhados. Acho que atacamos um dos que estavam mais ao lado e 2 na frente, o West Virginia. Como navegador e piloto de bombardeiros, Takeo Shiro era responsável por lançar o torpedo exatamente no ponto desejado. Pearl Harbor é bem raso. Tem apenas 12 ou 13 metros, por isso era muito importante que os torpedos não se enterrassem na lama do porto. Foi por isso que os soltamos não muito do alto. O tenente Matsumura estava na minha frente e me disse exatamente para soltar o torpedo com o seguinte comando: pronto, fogo!
Eu então apertei o botão imediatamente num movimento rápido. Percebemos na hora que tudo tinha dado muito certo. O ataque já estava em andamento antes mesmo de os marinheiros norte-americanos saberem o que os atingira. Dentro do USS Arizona, Don Stratton nunca teve a chance de visitar seu companheiro na enfermaria. Quando as explosões começaram, ele correu para seu posto de serviço. Seria o início de uma batalha na qual milhares de marinheiros como ele teriam que lutar pela vida. 8 da manhã. Em Pearl Harbor, a tranquila manhã de domingo havia sido interrompida por um devastador bombardeio aéreo. A destruição pega marinheiros americanos como Mal Middlesworth completamente de surpresa. Eu ouvi explosões horríveis e pensei, meu Deus, o que eles estão fazendo? É manhã de domingo e, obviamente, é um exercício, mas que parece bem real. Junto com mais 1000 marinheiros do USS Arizona, Don Stratton é forçado a lutar por sua vida. Eu fui até o deck e os marinheiros estavam apontando para a ilha Ford. E quando eu olhei, vi as bombas caindo, aviões e um vermelho subindo em direção aos aviões. Na hora eu soube que eram os japoneses. Do convés do pesado cruzador USS São Francisco, Mal tem uma visão mais clara do ataque. Eles estavam chegando pela direita. E por isso, deu para ver o avião inteiro. Um dos aviões que ele estava vendo era o bombardeiro torpedo B-5N de Takeo Shiro. Depois de disparar o torpedo, sobrevoamos o mastro do West Virginia, acima da ponte deles, e quando eu olhei para os marinheiros do navio abaixo, vi que vários deles estavam correndo pelo convés, tentando subir na ponte, enquanto outros corriam e outros mergulhavam no oceano. Os marinheiros nos couraçados americanos rapidamente se recuperam de seu choque. Mas, segundos vitais, se passaram antes que os americanos pudessem mostrar qualquer tipo de defesa. Quando eu os vi bombardeando a ilha Ford, soube que algo estava acontecendo e que atacariam também meu posto de combate. O trabalho de Don Stratton era dar informações aos atiradores no convés do USS Arizona. Usamos umas 5 escadas para chegar lá em cima na plataforma de controle, como eu a chamava. Do outro lado do principal ancoradouro de Pearl Harbor, Mal estava preso num navio sem combustível ou munição. Não havia nada que eu pudesse fazer para responder à situação. Quando eu tive visão daquilo, percebi um marinheiro com uma arma calibre 45. Eu acho que a impotência era um dos principais sentimentos ali, tipo, o que fazer? Como eu posso ajudar? Como podemos sair disso? Não havia nada que pudéssemos fazer. 8:02 da manhã. Enquanto Mal Middlesworth observava impotente, Don Stratton conseguiu reagir ao ataque japonês. 3230. Estávamos fazendo alguma coisa. Acho que os japoneses ficaram bem surpresos com nossa reação. Mas as possibilidades estavam contra os americanos e apenas alguns minutos depois eles estavam sem munição. Tínhamos 50 rounds de munição para cada arma e tínhamos que quebrar os cadeados para chegar aos depósitos e pegar mais munição. Gastamos tudo e nosso chefe teve que descer para pegar mais. Apesar de seus esforços heróicos, os marinheiros lutavam para se defender contra o ataque, tanto aéreo quanto dos torpedos e bombas lançados dos aviões. Estávamos atirando contra os bombardeiros aéreos e os de mergulho, mas eles continuavam.
Não dava para reagir aos ataques aéreos. Todas as explosões eram muito rápidas e os aviões estavam mais alto do que o nosso alcance. Para fornecer algum registro do ataque para o alto comandante japonês, o tenente Matsumara sobe e gira para permitir que Takeo Shiro tire fotos. Entre elas está uma das imagens mais famosas do ataque a Pearl Harbor. Enquanto os americanos continuavam tentando se recuperar dos ataques com torpedos, os japoneses liberavam sua mais avançada arma. Voando em uma formação precisa, 10 bombardeiros miram no USS Arizona. Os bombardeiros Nakajima tipo 97 estavam equipados com bombas de 500 quilos modificadas. Para garantir que atingissem seus alvos de uma certa altitude, cada avião precisava manter-se conectado com os outros e soltar as bombas simultaneamente. Usando uma bandeira pequena, branca e retangular, o bombardeiro líder sinaliza a informação para o lançamento das bombas. De uma altura de 3.190 metros, as bombas levarão 26 segundos para alcançar o Arizona. 8:09 da manhã. A tragédia tem início. Uma bomba atinge o convés do USS Arizona, à direita da torre número 2. A bomba afunda a mais de 12 centímetros através da armadura de aço ao redor do convés e dá início a uma incrível reação explosiva em cadeia no coração do navio. 4 convéses são destruídos. A bomba desencadeia uma explosão na sala de munição que, por sua vez, causa a explosão de mais 2 depósitos de explosivos. Os gases superaquecidos da explosão destroem a parede de 33 centímetros do anteparo frontal e deflete para cima, causando um incêndio massivo na frente da torre número 1. À medida que os gases atravessam os convéses, a munição que restou pega fogo, resultando numa catastrófica explosão que parte o navio em vários pedaços. Milhões de quilos de munição explodiram e isso fez o navio levantar da superfície da água e explodir. Uma boa parte do casco ficou destruída. A bola de fogo da explosão se ergueu a uns 200 metros no ar e pegou todos os que estavam lá em cima também. O capitão e o almirante morreram no convés. Acho que foram incinerados. De sua posição de observação no cruzador São Francisco, Mal Middlesworth observa a impotente explosão destruir o USS Arizona em plena superfície. Foi uma devastação total. Foi inacreditável. Diferente de tudo que eu ou qualquer outra pessoa pudesse imaginar. A bordo do Arizona, Don Stratton milagrosamente continua vivo, mas com muitos ferimentos. Meu rosto ficou queimado, perdi parte da minha orelha. Minhas costas estavam queimadas, minha camiseta tinha pegado fogo e desse lado estava bem queimado também. Todos os outros no navio estavam mortos ou machucados demais. O incêndio estava aumentando. A única esperança de sobrevivência era saltar na água e nadar para o navio ao lado, o USS Vestal. Mas eles estavam 18 metros acima da superfície e o mar também estava pegando fogo devido ao óleo queimado. Vimos um marinheiro no Vestal e o chamamos e ele jogou uma corda para nós. Esticamos a corda e amarramos no Arizona. Com queimaduras em 65% do corpo, Don Stratton estava com dores excruciantes. Mas não havia ninguém para ajudar. Se ele quisesse sobreviver, teria que sair dali. A pele dele estava toda queimada e agarrar-se na corda era difícil.
Quando começamos a atravessar pela corda, o atrito arrancou a pele dos meus braços como se eu tivesse tirado uma meia de repente. Continuamos a travessia e conseguimos chegar pendurados a alguns metros na outra embarcação que estava a uns 20 metros de nós. Mesmo com navios afundados ao redor deles, os soldados e marinheiros que defendiam Pearl Harbor reagiram como puderam. 8h30 da manhã. Tão repentinamente como havia começado, o massacre termina. Quando o primeiro ataque terminou, não sabíamos o que esperar. Havia boatos de que os japoneses estavam aterrissando ao norte. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia se haveria um segundo ou terceiro ataque. Mas tivemos um intervalo para conseguirmos as armas e a munição. O exército americano foi pego de surpresa e estava impotente. Eles usaram os preciosos minutos para pôr novos caças no ar. Mas os japoneses ainda não tinham acabado. 8h50 da manhã. Cerca de 30 minutos depois da primeira onda de bombardeios, outras aeronaves 170 atacaram, destruindo os alvos já atingidos no primeiro ataque. Os outros alvos principais eram os campos de aviação que haviam estado sujeitos ao feroz bombardeio durante a manhã. Devido ao medo de uma sabotagem, os aviões do exército americano se reuniram para facilitar a guarda, mas isso também os tornou alvos fáceis para os japoneses. Mais de 180 aviões americanos são destruídos e muitos outros danificados. No total, 4 couraçados são afundados, 4 danificados e 13 outros grandes navios ficam seriamente avariados. Mas os japoneses também perdem 29 aviões. Para as tripulações japonesas, o ataque parece realmente ser um triunfo total. Conseguimos atingi-los bem no início da guerra, por isso, como soldados, para nós foi um grande orgulho. Ficamos muito felizes. Quando os pilotos japoneses voltaram para seus porta-aviões, foram recebidos como heróis. Todos os pilotos de nosso esquadrão de Hiryu conseguiram retornar em segurança. Quando voltamos, os marinheiros nos saudaram gritando "Banzai". Para Takeushiro, o alívio é uma emoção e tanto. Após termos conseguido fazer aquele ataque surpresa, senti que minha vida fora salva. Depois de completar sua missão, os pilotos têm permissão de tirar alguns minutos para desfrutar de seu sucesso. O capitão reuniu todos e manifestou seu contentamento dizendo: "Obrigado por seu trabalho." Para os pilotos japoneses, o ataque fora um sucesso. Três da manhã. Assim que as aeronaves ficam em ordem outra vez, o comandante da força de ataque, o almirante Shuichi Nagumo, ordena a retirada. O desempenho da Marinha Imperial Japonesa excedera a todas as expectativas. O ataque afundara mais navios e as perdas haviam sido menores do que as mais otimistas previsões japonesas. Mas, na verdade, o ataque fora um fracasso total. Mar do Japão. 6.500 quilômetros de Pearl Harbor. Entre a alegria de um ataque bem-sucedido e os cumprimentos, um homem não compartilha da emoção da vitória. A mente por trás da missão, Isoroku Yamamoto vê o que os outros não veem. Longe de ser um triunfo para o Japão,
o ataque fora um tremendo desastre. Agora, 70 anos depois do ocorrido, iremos usar registros militares antissecretos para reviver eventos, investigar todos os aspectos do ataque e revelar como e por que esta operação cuidadosamente planejada deu errado. O especialista em inteligência japonesa Toshi Minohara vai revelar uma série de erros de cálculos cometidos pelos militares japoneses. Isso levou a uma tragédia que mudou totalmente o curso da história da nação. Janeiro de 1941. 11 meses antes do ataque a Pearl Harbor. A operação é concebida como parte de um plano japonês maior para construir um império no Sudeste Asiático, abrangendo China, as Índias Orientais e a Malásia. O plano do exército japonês no sul era garantir recursos japoneses, a guerra de tomada de recursos. Havia muito material. A borracha era um deles. Estanho e óleo, claro, eram muito importantes também. O principal estrategista japonês, o almirante Yamamoto, sabia que aquele plano faria as potências ocidentais entrarem em conflito. Ele vê a frota americana em Pearl Harbor como a maior ameaça aos planos do alto comando. A Marinha Americana poderia causar uma devastação nas linhas de suprimento japonesas. Os oceanos são importantíssimos. Portanto, controlar as rotas marítimas significava controlar a linha de vida do Japão. Então, Yamamoto planeja um golpe. Um ataque preventivo para lutar contra os Estados Unidos e eliminar sua capacidade de intervir no Pacífico. Os japoneses acreditavam que talvez o ataque a Pearl Harbor seria um golpe devastador para os americanos e que depois disso, os americanos perderiam a vontade de lutar. Yamamoto planeja o ataque em Pearl Harbor de modo a ser um duro golpe para a Marinha Americana. Porém, nossa investigação mostra como erros-chave no planejamento tático e no controle operacional do ataque o transformaram de triunfo em desastre. O almirante Yamamoto sabe que porta-aviões irão desempenhar um papel crítico na guerra que está por vir. Por isso, os porta-aviões norte-americanos baseados em Pearl Harbor são alvos prioritários em seu plano de ataque. Durante o planejamento do ataque, a força-tarefa japonesa recebe informações regulares sobre os navios americanos em Pearl Harbor. 1º de dezembro de 1941. 6 dias antes do ataque, eles ainda não conhecem a disposição dos porta-aviões americanos quando recebem uma mensagem codificada. Subam o Monte Nitaka, ordenando-lhes que seguissem em frente. Horas antes do ataque começar, a força-tarefa recebe uma atualização importante. Os japoneses receberam uma informação 6 horas antes do ataque dizendo que não havia porta-aviões ali, mas que eles sabiam que os americanos não estavam preparados para aquele ataque. Felizmente para os americanos, os porta-aviões não estavam em Pearl Harbor naquela hora. Quando o ataque aconteceu, os porta-aviões Enterprise e Lexington estavam no mar entregando aviões para os esquadrões dos fuzileiros navais. E o USS Saratoga estava a caminho de San Diego para reparos. O comandante da força de ataque, o almirante Shuichi Nagumo, enfrenta um dilema. Aproveitar o elemento surpresa e atacar, mesmo sabendo que vai se desviar de algumas metas importantes, ou tomar uma decisão unilateral e cancelar o ataque. A preocupação de Yamamoto de eliminar os porta-aviões da Marinha Americana não é compartilhada por Nagumo, que está tomando decisões importantes em campo. Se Yamamoto pudesse escolher seu comandante da frota, provavelmente não teria sido o almirante Nagumo. Mas Yamamoto não pode escolher o melhor homem para o trabalho de liderar a força-tarefa porque suas mãos estão atadas pelas tradições da Marinha Imperial Japonesa.
A Marinha Japonesa é uma burocracia. Ele não podia ignorar alguém da posição de Nagumo e escolher um oficial júnior. A ordem era aquela e o próximo da fila era Nagumo. E com Nagumo no comando, só havia uma prioridade para o ataque japonês. A prioridade japonesa durante o ataque eram os couraçados. Eles queriam afundar o máximo de navios possível. Por causa da preocupação de Nagumo com relação aos couraçados, o ataque foi iniciado mesmo não havendo nenhuma chance de atingir os importantes porta-aviões da Marinha Americana. Foi um grave erro. Porém, mesmo sem atingir os porta-aviões, o ataque a Pearl Harbor ainda poderia ter causado sérios danos na Marinha Americana se tivesse atingido os alvos certos. Devido a erros fundamentais na mentalidade da Marinha japonesa, locais importantes como os pátios de reparos de navios de Pearl Harbor foram ignorados. Do ponto de vista da Marinha, alvos frágeis eram considerados menos importantes. Eles estavam preocupados com isso. Como oficial da Marinha, você deveria se concentrar nos grandes navios. E a grande ameaça eram os couraçados americanos. Os estaleiros e assim por diante iriam apoiar o esforço de guerra americano, mas não seria uma ameaça direta ao Japão. Os navios, sim, representavam uma ameaça real. É uma decisão que custa caro aos japoneses. Dos 21 navios que foram destruídos ou danificados no ataque a Pearl Harbor, 18 foram recuperados em uma questão de meses. A obsessão da Marinha japonesa em atingir os navios significou que o ataque errou outro alvo importante. Eles não destruíram a base de submarinos e agora estes submarinos continuariam a guerra diretamente em águas japonesas e atacariam a frota mercante. No final, os submarinos que operavam fora de Pearl Harbor forçaram a submissão do Japão, cortando totalmente seu fornecimento de alimentos e recursos. Mas talvez o golpe mais devastador que os japoneses poderiam ter dado naquele dia seria um ataque contra as instalações de armazenamento de combustível da frota americana no Pacífico. Os tanques de combustível de Pearl Harbor continham mais de 650 milhões de litros. O suficiente para abastecer a frota do Pacífico durante 10 meses. Os americanos simplesmente não conseguiriam manter a frota do Pacífico em Pearl Harbor sem aqueles tanques. Minohara descobriu que a decisão de não mirar aquelas instalações importantes ia de encontro ao plano inicial de operação. O almirante Yamamoto ordenou que os japoneses não atacassem o fornecimento de combustível, pelo menos no primeiro ataque, porque haveria muita fumaça. A visibilidade seria muito baixa e o poderio aéreo japonês seria neutralizado. Portanto, essas foram as instruções explícitas dadas. Não criem fumaça. Uma boa visibilidade era vital para um bombardeio preciso e para a confirmação visual dos danos. Porém, o almirante Chester Nimitz, que tomara posse como comandante da Frota do Pacífico, admitiu que um ataque ali poderia ter atrasado o esforço de guerra americano em 2 anos. Alvos importantes como os tanques de combustível ainda poderiam ter sido atingidos se Nagumo tivesse se atado ao plano de ataque original de Yamamoto. Inicialmente, o plano de guerra japonês continha um segundo ataque. Depois do primeiro ataque, eles reabasteceriam e atacariam novamente. Naquele dia, muitos oficiais japoneses perceberam que seu trabalho tinha sido feito só pela metade. Todos achavam que um segundo ataque era necessário, mas o almirante Nagumo se opôs a essa ideia. O almirante Nagumo era o responsável geral pela força-tarefa, e como os navios de guerra americanos estavam destruídos, ele acreditou que o ataque fora um sucesso retumbante e não quis estragar o que fora alcançado. Nagumo não quis lançar outro ataque porque ele teve medo que os porta-aviões americanos reagissem, e ele não sabia onde eles estavam. Ele não tinha perdido nenhum navio e não queria perder. Ele queria voltar como herói e acreditava que aquele era um risco que ele não precisava correr.
Nagumo sabia que quaisquer danos a porta-aviões japoneses prejudicariam seu esforço de guerra. Ele viu que não tinha escolha a não ser retirar as tropas enquanto sua força-tarefa ainda estava intacta. Foi uma decisão fatal e que frustrou Yamamoto. A decisão de Nagumo de não lançar um segundo ataque foi o último erro crítico na execução do ataque a Pearl Harbor. A capacidade americana de abastecer e reparar seus navios de combate não fora danificada. E os submarinos mortais da Frota do Pacífico foram deixados livres para destruir os navios japoneses. A Marinha dos Estados Unidos sofreu baixas, mas passou longe de ser destruída. A notícia do aparente sucesso do ataque faz com que haja uma alegria generalizada entre os oficiais da Marinha japonesa, mas imediatamente Yamamoto se dá conta de que alvos vitais deixaram de ser atingidos. Yamamoto ouve as notícias, vê as pessoas em volta dele muito alegres, comemorando, mas ele não estava satisfeito. Ao contrário de seus colegas, Yamamoto tinha vivido e trabalhado nos Estados Unidos e entendia a temível força industrial de seu inimigo. Ele temia que seu golpe não fosse o nocaute que ele estava esperando. Yamamoto percebeu que a guerra tinha começado e que não seria uma guerra fácil, por isso não comemorou. O que Yamamoto não percebera era que um outro elemento crítico do seu plano dera errado. Um que teria consequências terríveis para o Japão. O ataque a Pearl Harbor deveria destruir parcialmente a frota da Marinha Americana no Pacífico e esmagar o moral americano. Mas os Estados Unidos não foram desmoralizados, pelo contrário. A nação se enraiveceu e descobriu seu apetite pela guerra. Infiltrando-se nos Estados Unidos, matando mais de 2.400 norte-americanos e ferindo muitos outros, ou seja, fazer isso da maneira que eles fizeram, afetou o país como nada antes tinha afetado. Entretanto, a pesquisa do professor Minohara mostrou que o ataque nunca foi planejado para ser uma surpresa. Primeiramente, a Marinha foi muito sensata em manter acordos internacionais. E, portanto, para eles, era importante que a declaração de guerra fosse feita. Mas, para manter uma vantagem tática, a Marinha planejou entregar uma mensagem de aviso a Washington pouco antes do início do ataque. Entretanto, o tempo era muito apertado para os diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. A embaixada japonesa disse que 30 minutos era muito pouco tempo e pediram mais tempo para que pudessem avisar os americanos que estavam adiando as negociações. A Marinha, sendo muito cautelosa, disse que não, que só dariam 30 minutos. A Marinha disse que o sucesso daquela missão dependia da surpresa. Se deixássemos os americanos saberem muito cedo, eles se preparariam melhor, e isso poderia comprometer a missão inteira e poderia pôr em risco o destino do Japão. Esta foi uma operação de uma chance só. Agora, nossa investigação revela como a determinação da Marinha japonesa em manter o elemento surpresa acabou colocando sua nação em um perigo muito maior do que eles jamais poderiam ter imaginado. – 6 de dezembro de 1941. Um dia antes do ataque, os japoneses começam a transmitir uma mensagem longa ao seu embaixador em Washington. A mensagem deveria ser entregue ao secretário de Estado americano Cordell Hull, a 1h da tarde, horário de Washington, 30 minutos antes de o ataque começar. Dividida em 14 partes, esta mensagem visava romper as negociações com os norte-americanos e servir como declaração de guerra do Japão.
O problema foi com a última parte, a 14ª. De acordo com a embaixada, ela veio muito tarde. Eles haviam esperado, mas a mensagem não havia chegado. Então, eles acharam que viria na manhã seguinte. A demora é fatal. Antes que a mensagem pudesse ser entregue aos americanos, ela deveria ser decodificada e transcrita. Normalmente, eles têm uma equipe norte-americana para fazer a digitação e assim por diante. Como todos os funcionários americanos foram convidados a deixar a embaixada, isto foi feito pelos diplomatas japoneses, que não eram usados para esse trabalho. E eles provavelmente digitaram muito devagar, o que levou muito tempo. Mas apesar de todos os esforços japoneses em manter segredo, os americanos estavam ouvindo. O projeto de interceptação de sinais militares, o código chamado MAGIC, estava interceptando todas as mensagens para a embaixada japonesa. Eles sabiam muito bem tudo o que estava acontecendo entre Tóquio e Washington. E o interessante é que eles sabiam antes mesmo do que o próprio embaixador japonês, o Sr. Nomura. A interceptação dos sinais confirmou as suspeitas americanas de que algo ia acontecer, mas eles não davam nenhum detalhe sobre o que seria ou onde. Sem esse detalhe crítico, tudo o que podiam fazer era emitir alertas das bases militares em todo o Pacífico. 7 de dezembro, 7h48 da manhã. O avião de Takeo Shiro se aproximava de Pearl Harbor, mas o aviso ainda não havia chegado. À medida que as primeiras bombas caíam, o embaixador do Japão continuava esperando que a transcrição da sua mensagem fosse concluída. Ele teve que adiar sua reunião com o secretário de Estado americano, Cordell Hull. Quando a mensagem de aviso de Washington chegou a Honolulu, o Arizona já estava queimando. Como os americanos não receberam a declaração de guerra antes que as bombas começassem a cair, eles viram Pearl Harbor como um ataque secreto. Aquele foi um ataque em solo americano e os americanos não iam tolerar. Se atacados, os americanos iam reagir. Para a maioria dos oficiais do alto comando japonês, o atraso na entrega da mensagem era apenas um detalhe. E assim, eles ficam chocados com a força da reação americana. Eles não perceberam que isso aumentaria a vontade americana de lutar, que isso uniria um país dividido. Mas para o arquiteto do plano que conhecia os Estados Unidos e entendia seu inimigo, este fora um erro clássico. O almirante Yamamoto ficou chocado ao saber que a declaração de guerra tinha sido entregue com atraso. Ele considerou aquilo um enorme erro. Isso aumentaria a vontade dos americanos de lutar. Agora podemos revelar a série de erros críticos no planejamento e execução do ataque a Pearl Harbor, que fez com que esta vitória tática esmagadora levasse ao início de uma desastrosa guerra. Seis dias para o desastre. A força-tarefa japonesa está comprometida com o ataque. 6 horas para o desastre. Os relatórios da inteligência revelam que a força-tarefa havia errado o alvo dos porta-aviões americanos em Pearl Harbor. 8h10 da manhã. Bombardeiros japoneses destroem totalmente o USS Arizona, causando uma perda catastrófica de vidas. A mensagem informando que o Japão está pondo um fim nas negociações com os Estados Unidos só chega após o golpe mortal ter sido dado. 10h30 da manhã. Com as importantes instalações de Pearl Harbor indefesas, os japoneses batem em retirada e a Casa da Frota Americana no Pacífico vive para lutar outro dia. Porém, de acordo com Minohara, o maior erro do Japão foi a decisão de focar somente em Pearl Harbor. Antes do ataque, os Estados Unidos não tinham se colocado no caminho da maioria das ambições imperiais do Japão. Ficou evidente, através de documentos e registros diplomáticos, que os americanos não queriam guerra. Mas os japoneses interpretaram mal os americanos. O Império cometeu um dos maiores erros
e pagou o preço. Versão Marshmallow São Paulo.